Olá, vamos mergulhar hoje num tema fascinante. Existe um som bem antigo, que ecoa há milênios e que carrega uma mensagem que, olha, é surpreendentemente relevante para o mundo de hoje. E para a gente entender essa mensagem, essa verdadeira mensagem, tudo começa com uma única e poderosa palavra em hebraico. A palavra é teruá. E a gente logo pensa, o som de uma trompeta. Mas o significado vai muito, mas muito além de uma simples nota musical. É um conceito, sabe, com muitas camadas. Então, para decifrar a mensagem, primeiro a gente precisa entender o som em si. E, claro, os instrumentos que eram usados para produzir esse som. Lá em Levítico 23, a gente encontra a palavra teruá, e ela é muito mais do que um simples toque de trombetas. Na verdade, ela pode significar um brado de alegria, sabe? Um grito de alarme de guerra, ou até uma convocação sagrada. É um chamado para despertar. E agora, olha que interessante. 2 instrumentos diferentes estão ligados a esse chamado, e cada um tem um simbolismo super profundo. De um lado, o shofar, feito de chifre e uma voz única. Do outro, as trombetas de prata, representando um chamado unificado. Mas, para entender de verdade a mensagem, a gente tem que saber quando esse som era feito. E é aí que a gente entra num grande debate histórico. A resposta para essa pergunta, gente, é a chave que destrava todo o significado profético dessa festa. Basicamente, o debate gira em torno de duas coisas. O mês começa quando se vê a primeira faixinha de lua no céu ou quando acontece a conjunção astronômica, aquele momento em que a lua está totalmente escura e invisível para nós, algo que é calculado. Bom, vamos então para as evidências. Vamos ver como as fontes antigas e a própria mecânica dos céus ajudam a resolver esse quebra-cabeça. Grandes autoridades judaicas, como Maimonides, por exemplo, afirmavam que o cálculo era o principal. A observação, o testemunho das pessoas, era mais uma confirmação de que o cálculo estava certo. E aqui tem uma prova astronômica que é genial. Pensa comigo, um eclipse lunar, a famosa lua de sangue, só pode acontecer na lua cheia. A Bíblia fala de um evento celestial bem na Páscoa da Crucificação, que é no dia 15 do mês. Para a Páscoa, no dia 15 cair numa lua cheia, o mês precisa, obrigatoriamente, começar com a lua escura. A conta fecha. Não tem outro jeito. Além disso, os registros históricos mostram que a lua crescente era um símbolo ligado à adoração de deuses pagãos, lá na Babilônia. Isso sugere que essa prática de começar o mês com a crescente foi uma influência que veio depois, durante o exílio. E olha, até na própria Bíblia a gente encontra pistas. Na história de Davi, em 1 Samuel, é descrita uma festa de Rosh Chodesh, o início do mês, que dura 3 dias. Isso bate certinho com o período da lua escura, que fica invisível por uns 3 dias, e não com a observação da crescente, que acontece numa única noite. Então, o ponto crucial é esse, entender o quando revela a verdadeira mensagem profética do teruá. Pensa bem, ele é tocado na noite mais escura do mês. Isso simboliza um mundo em total escuridão espiritual, um pouco antes da chegada do rei. E essa conexão profética fica ainda mais clara no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele liga diretamente essa última trombeta, ou seja, esse teruá, com o retorno do Messias e a ressurreição dos mortos. É um momento chave. Então a gente tem uma sequência profética. Primeiro, a escuridão. Depois, o alarme soa, o teruá. Em seguida, o rei chega. E por fim, a luz máxima, o início do reino. É um alarme que soa na escuridão para anunciar que a luz suprema está para chegar. Então, essa festa antiga não é só uma história do passado, não. É uma ordem, um mandato para os dias de hoje. O som do teruá é um comando para a gente agir como sentinela, sabe? Anunciando que o rei está voltando e despertando um mundo que parece estar dormindo. E essa ideia de vigiar, de estar alerta, é o ponto central. Como Paulo escreve aos Tessalonicenses, aqueles que entendem os tempos não estão em trevas, não vão ser pegos de surpresa. A mensagem final do teruá é exatamente esse chamado poderoso para viver pronto, preparado, como filhos da luz que esperam o amanhecer. Então, o som do teruá não é só uma relíquia, é um alarme que continua ecoando. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se esse alarme antigo está soando agora, será que a gente está ouvindo?